Imagine assistir a um filme, onde a última palavra dita por um homem moribundo se torna um dos maiores enigmas do cinema. Mas o significado dessa palavra é algo que intrigou gerações de espectadores, críticos e historiadores do cinema clássico de Hollywood. Por que um único objeto seria a chave para entender um dos personagens mais poderosos já retratados no cinema? E mais importante, por que Cidadão Kane, de 1941, um filme que inicialmente fracassou nos cinemas, acabou sendo chamado por muitos críticos de o melhor filme da história? Hoje no Cine Explorador, vamos mergulhar na história de Cidadão Kane, revelar curiosidades, entender o mistério de Rosebud e descobrir por que esse é considerado um dos filmes mais importantes do cinema. Mas antes, já conta aqui de onde você está assistindo. Queremos saber onde os nossos vídeos estão chegando. Quando falamos sobre filmes revolucionários do cinema, um título aparece quase sempre no topo da lista: Cidadão Kane. Lançado em 1941, esse filme marcou para sempre a história do cinema. Dirigido por Orson Welles, que tinha apenas 25 anos, o projeto se tornou um marco entre os filmes que mudaram o cinema. O mais impressionante? Esse foi simplesmente o primeiro filme do diretor. Sim. Antes de Cidadão Kane, ele nunca havia dirigido um longa-metragem, e mesmo assim, sua direção trouxe técnicas e ideias que transformaram completamente a linguagem cinematográfica. Por isso, hoje o filme é frequentemente citado entre os mais influentes do cinema, e considerado por muitos críticos uma verdadeira obra-prima. A trama começa com a morte de um magnata da imprensa, chamado Charles Foster Kane. Sozinho, em sua gigantesca mansão, chamada Xanadu, ele deixa escapar uma única palavra antes de morrer: Rosebud. A partir daí, começa uma investigação jornalística. Um repórter decide descobrir qual é o segredo do Cidadão Kane. Ao entrevistar pessoas que fizeram parte da vida do magnata, o filme reconstrói sua trajetória, através de memórias e flashbacks. Esse tipo de estrutura narrativa era extremamente incomum na época, e ajudou a transformar o filme em um dos clássicos do cinema mais explicados em escolas e cursos ao redor do mundo. A narrativa fragmentada, cheia de perspectivas diferentes, criou um novo padrão para o que hoje chamamos de narrativa não linear. Mas afinal, qual é o verdadeiro significado de Rosebud? Durante quase todo o filme, ninguém consegue explicar esse mistério, nem mesmo os amigos mais próximos de Kane. Somente na cena final, o público descobre a verdade. Algo simples, mas carregado de significado. A explicação sobre Rosebud revela que, apesar de toda a riqueza e poder, Kane nunca superou a perda da infância. Esse detalhe transformou o objeto em um dos maiores símbolos da história do cinema. E até hoje, Cidadão Kane é debatido por críticos que analisam esse simbolismo. Mas existe outro motivo pelo qual Cidadão Kane se tornou lendário: a enorme polêmica. O personagem principal foi inspirado em um dos homens mais poderosos da América, William Randolph Hearst, um verdadeiro magnata da mídia. Quando Hearst percebeu as semelhanças, iniciou uma campanha brutal contra o filme. Esse episódio entrou para a história como um dos maiores casos de censura em Hollywood. Seus jornais se recusaram a mencionar o filme, alguns cinemas desistiram de exibi-lo, e o projeto acabou sendo chamado por muitos de o filme que irritou um magnata. Alguns até o consideraram um filme proibido de Hollywood. Tudo isso contribuiu para que o filme tivesse uma recepção inicial fria nas bilheterias. Mesmo assim, Cidadão Kane trouxe inovações técnicas impressionantes. A fotografia, feita por Greg Toland, revolucionou a forma de filmar. Uma das técnicas mais famosas foi o Deep Focus Cinema, onde tudo no quadro
permanece em foco ao mesmo tempo. Essa escolha permitia que várias ações acontecessem simultaneamente na mesma cena. Esse tipo de abordagem se tornou referência para gerações de cineastas e é constantemente estudado em análises sobre técnicas de filmagem. Essas ideias ajudaram o filme a se tornar um símbolo da inovação no cinema. Nos bastidores, muitas decisões ousadas foram tomadas. Grande parte do elenco veio do teatro. O orçamento era relativamente pequeno. E mesmo assim, o filme conseguiu criar cenários gigantescos e cenas visualmente impressionantes. Esses detalhes fazem parte das mais famosas curiosidades sobre filmes antigos e ajudam a explicar por que o filme é tão estudado até hoje. Curiosamente, o filme não foi imediatamente reconhecido como uma obra-prima. Apesar de receber indicações ao Oscar, Cidadão Kane venceu apenas uma categoria, a de melhor roteiro original. Mas com o passar das décadas, críticos começaram a reavaliar o filme. Logo, ele passou a aparecer no topo das listas de melhores filmes da história. Hoje, ele é considerado um dos filmes mais estudados do cinema, e uma referência obrigatória quando se fala em cinema dos anos 40. Mais de 80 anos depois, Cidadão Kane continua fascinando novas gerações, seja pela história emocionante, pelas curiosidades de filmes clássicos, ou pelos segredos de Hollywood escondidos em sua produção. Para muitos historiadores, esse é simplesmente um dos filmes clássicos mais importantes da história. E talvez, o maior exemplo de como um único filme pôde transformar completamente a linguagem do cinema. Agora queremos saber de você. Depois de conhecer esta análise sobre Cidadão Kane e os mistérios por trás desse clássico, você também acha que Cidadão Kane merece o título de o melhor filme da história? Ou acredita que outros filmes são mais importantes no cinema e merecem esse lugar? Conta aqui nos comentários. Ah, não se esqueça de falar de onde você está assistindo. Queremos saber onde nossos vídeos estão chegando. E se você gosta de explorar clássicos do cinema, segredos de histórias e curiosidades sobre grandes obras, se inscreva no Cine Explorador. Nos vemos na próxima exploração. Valeu!